Olá, sejam todos bem-vindos à aula 4 do nosso curso de auriculoterapia e hoje a aula é sobre o Tao. Tao significa literalmente o caminho, tanto em termos físicos quanto de conduta. Então, o significado de Tao é o caminho. É um princípio universal, engloba tudo o que existe, vai desde a compreensão do universo, dos conceitos de existir um criador até os relacionamentos interpessoais. Então, tudo é englobado pelo Tao. E os fundamentos do Tao são complexos, que para a pessoa entender todos os fundamentos, estar imerso nos fundamentos do Tao, é necessário que a pessoa desenvolva o que chamamos de intuição. A intuição, como já foi dito anteriormente, é a capacidade de perceber as coisas mais simples. Quando a pessoa consegue um nível de desenvolvimento pessoal, desenvolvimento cultural, desenvolvimento de conhecimento, a pessoa começa a perceber coisas ao seu redor que são simples, mas que fundamentam todo o processo da existência. Então, desenvolver a intuição é isso. Quando a pessoa desenvolve a intuição, é capaz de prever algumas coisas, de entender algumas situações e que as outras pessoas não entendem. Então, a intuição é isso. Sabe quando você tem aquele sexto sentido? É mais ou menos isso. Então, a intuição é mais ou menos como se fosse o sexto sentido. E aí, o Lao Tzu registrou os fundamentos do Tao. Ele escreveu os fundamentos do Tao. Deixo aí literal os fundamentos do Tao para que os conhecimentos fossem passados de geração em geração, mas não só pelos ensinamentos da fala, da demonstração, mas que as pessoas também soubessem, conseguissem ler e se apropriar do conhecimento. Vamos a os fundamentos que estão descritos pelo Lao Tzu. Claro, são os principais, não são todos, mas só para vocês terem uma ideia de como funciona aí os fundamentos do Tao. Então, o primeiro fundamento que eu achei interessante de botar foi o da não contenção. Violência e conflitos não resolvem nada, além de causar efeitos colaterais negativos. Então, sempre que o conflito puder ser evitado, melhor. Lembra que tem um conceito que vocês ainda não viram mais aprofundado, mas tem um conceito de energia, de ti. Então, quanto menos energia você demandar para fazer qualquer coisa, melhor. As coisas no Tao tem que existir, mas tem que existir de uma forma econômica. A energia tem que ser economizada. Então, violência e conflito gastam muita energia e não resolvem nada. E causam efeitos colaterais negativos. Esse é o fundamento da não contenção. Então, você não se conter a ponto de gerar violência ou gerar um conflito, você está fora, tá indo de encontro a um fundamento do Tao. Outro fundamento é a da não ação. Então, para quem está sintonizado com o Tao, menos energia deve ser dissipada para realizar tarefas. Então, a não ação é uma efetividade gerada por análise e ação premeditada. Dizem que o chinês ele é muito calmo, que talvez seja até preguiçoso, que hoje em dia a gente não está vendo isso, né? O chinês parece que são os seres humanos que mais trabalham no planeta, os japoneses, que também seguem a mesma base. Então, eles trabalham muito, mas eles trabalham de forma eficiente. Eles tentam a todo tempo, os que seguem o Tao, obviamente, a todo tempo, serem mais específicos no que vão fazer para economizar o Ti, economizar energia para realizar qualquer tipo de atividade, qualquer tarefa. Então, a não ação significa não agir de forma sem pensar, sem que a pessoa
premedite aquela ação. Então, todas as ações são premeditadas, devem ser premeditadas para que você previna um gasto excessivo de energia. A não intenção vai mais para o lado da pessoa fazer boas ações. Então, assim, boas ações não são nenhum mérito caso tenham outros fins. Por exemplo, se eu desejo fazer uma boa ação, digo que estou fazendo uma boa ação, mas meu objetivo principal com essa boa ação é o reconhecimento, então, para o Tao, isso aí não existe, não é uma boa ação, não resulta em nada. Para você fazer, para que a pessoa faça uma boa ação, é preciso que aquela ação seja espontânea e não com um objetivo fim. Então toda ação, toda boa ação deve simplesmente acontecer para quem segue o Tao. Então não existe essa coisa de vou fazer isso para receber isso de volta. Nada. A pessoa que faz a boa ação, que segue o Tao, que segue a intuição, faz simplesmente por fazer. Já é automático. A pessoa já é boa por natureza e não é boa em busca do reconhecimento. Esse é o fundamento da não intenção. Simplicidade. Então, quem aprende a simplificar a vida pode gozar de uma situação profunda que é infinitamente mais significativa que as recompensas do mundo material. Está escrito errado aí, mas então ser simples, o mais simples possível. Perceber as coisas mais simples, dar valor às coisas mais simples, ser simples, ser efetivamente simples. Isso também faz parte dos fundamentos do Tao, a simplicidade. E, como ele disse aí no texto, quem gozar, quem é simples, quem simplifica a vida, quem não dá tanto valor a coisas materiais, a pessoa sente uma satisfação, pode gozar de uma satisfação profunda, que é infinitamente mais significativa do que as recompensas do mundo material. Então hoje a gente vive aí pensando no dinheiro, em resultados, para quem segue o Tao não. Então coisa simples, ser capaz de ajudar o próximo sem estar premeditando ações, você não gastar energia com brigas, enfim, não querer recompensas pelas coisas, não fazer as coisas com base na recompensa, não pensar no dinheiro, não ter apego material. Se vocês quiserem ter uma ideia de como funciona as pessoas, de como as pessoas fazem, principalmente quem segue o Tao, dizem que os anciãos, os idosos, as pessoas que seguem o Tao lá na China até hoje, algumas pessoas elas preferem largar tudo ao final da vida para viajar em um caminho até morrer sozinhos. Então, as pessoas que seguem o Tao geralmente não têm apego a nada, absolutamente nada. Ou seja, eles só buscam o que chama-se no budismo de samsara. Eles querem a felicidade plena. E a felicidade plena não significa bens materiais. A felicidade plena não significa nem mesmo relações interpessoais. A felicidade plena é um estado de espírito em que a pessoa está sozinho, imerso, sente-se imerso ao mundo inteiro. Então é mais ou menos isso. A pessoa quer fazer parte do mundo, quer sentir-se como parte do mundo enquanto um ser composto de energia. Então é mais ou menos isso. Então, coisas materiais não significam nada. E material pode ser até pessoas. Então, eles literalmente largam a família e vão sozinhos em busca de uma caminhada. Alguns já há casos de morrerem, inclusive, meditando em meditação profunda. E simplesmente é isso que eles querem no final da vida. O querer lá não existe tanto medo da morte.
talvez quando a pessoa é mais jovem, mas a morte para eles significa uma outra coisa, é muito diferente o significado de morte aqui da nossa sociedade ocidental, dos nossos conhecimentos, da nossa doutrina aqui. Bom, a sabedoria, eles prezam muito pela sabedoria e tá lá como fundamento do Tao. Então a lógica tem seu lugar nas atividades humanas, mas não é tudo. Existe um limite da compreensão através da razão e do raciocínio. Para ultrapassar esse limite, temos que empregar a nossa intuição inteiramente. Ou seja, o tempo inteiro eles passam, quem segue o Tao, segue esses fundamentos e vai desenvolvendo aos poucos a intuição. Então, quanto mais o tempo passa, maior e mais ele vai se aprofundando no Tao, maior será a capacidade dele de gerar, de viver, de ser uma pessoa intuitiva. Então isso aí vai fazer a diferença justamente lá para o fim da vida, para a compreensão daquele cidadão do mundo que ele está, da energia que permeia tudo e todas as coisas, de como funciona o universo e quais são os propósitos reais daquelas pessoas. Bom, outro fator importante é a humildade. Outro fundamento importante é a humildade. E eles dizem que quanto mais estudar, mais saberá que ainda há muito para aprender. Isso nos torna mais humildes. A arrogância e o egoísmo são frutos da ignorância. Então, o conhecimento para eles é muito. As pessoas mais velhas são dotadas de um conhecimento em que é muito respeitado lá nas sociedades em que tem como base o Tao. Então, a humildade para eles é intensificada pelo estudo, pelo conhecimento, pela sabedoria. Então, quanto mais sábio é a pessoa, mais humilde ela deve ser. E aí, eles vão perdendo essa questão de arrogância e egoísmo. Aqui parece ser ao contrário, né? Quanto mais estudada a pessoa é, mais arrogante e egoísta também as pessoas são. Então, são ignorantes. Para quem segue o Tao, a busca é incessante pelo conhecimento, pela sabedoria. Mas essa busca, quanto mais sábio, mais humilde a pessoa deve ser. Então, isso difere muito da nossa sociedade. E dualidade. Todas as características só possuem significados pela existência dos seus opostos. Vamos ver lá na parte do Yin e do Yang. Na próxima aula já. Que tudo... a gente só compreende que existe o escuro porque existe o claro. O escuro sem o claro não existiria. Imagine como é que a gente ia conseguir distinguir o escuro de qualquer outra coisa se não existisse um oposto. Então a dualidade é o fundamento do Tao. Então todas as coisas só existem porque tem uma coisa oposta. Para que exista uma mensuração, para que exista uma existência daquela coisa, a gente tem que saber do oposto. Então eu só sei que existe vida porque alguém já morreu. Se ninguém morresse, não teria essa característica de vida. Então vida não existiria se não existisse a morte. Então para ter vida tem que ter morte também. Então para tudo que você pensar, só existe o alto porque existe o baixo. Ou seja, se não existisse o baixo, existiria o que? Nada, nem o alto existiria. O lado esquerdo e o lado direito. Se tudo fosse um lado só, para que definiria-se um lado esquerdo ou um lado direito? Então, tudo que você pensar depende um do outro. Então, sempre, todas as coisas têm características, só existem porque tem uma característica oposta, porque existe alguma coisa oposta. Então, para tudo, se existe o material, aí é que vem, ultrapassa algumas condições de crença, porque se existem as coisas materiais, existem as coisas imateriais.
E aí vem a condição de energia para eles, o Ti. E aí fica fácil para eles conseguirem compreender, por exemplo, se pode existir vida após a morte, que para eles acreditam muito nisso. Então, se existe o material é porque existe o imaterial. Da mesma forma que a morte só existe porque a vida existe, ou a vida só existe porque as pessoas morrem, em termos físicos. Mas como o Tao justifica a existência das coisas porque um depende do outro, né? Sempre uma coisa depende da outra para existir. Então tudo é justificado na filosofia chinesa e a filosofia do Tao. Bom, e aí vem o taoísmo. E o taoísmo, o que é o taoísmo, né? Bom, pode compreender um estilo de vida que para alguns também remete a uma religião, mas que basicamente caracteriza os indivíduos que seguem o Tao plenamente. A medicina chinesa, a filosofia chinesa, a filosofia oriental são consideradas tradicionais, porque conhecimentos antigos servem como base também para os conhecimentos atuais. Então, ainda hoje pessoas seguem o Tao mais fervorosamente, mas outras pessoas já deixam um pouco de seguir, mas ainda assim as crenças, a cultura é baseada no Tao. Então, para alguns remete a uma religião, para outros apenas um estilo de vida. Para a gente aqui, obviamente, se quem quiser seguir os princípios aqui, não tem nenhum princípio ruim que eu botei aqui. Então, se a pessoa seguir isso em qualquer lugar do mundo, a pessoa está sendo uma boa pessoa, está buscando fazer boas ações, está evitando violência e conflito. Então, se vocês pararem para observar, é um ótimo estilo de vida para se seguir e que vai transformar você em uma pessoa melhor, mais sábia e mais humilde. Então, o taoísmo vale a pena ser seguido, vale a pena ao menos ser estudado e busquem a filosofia, se aprimorem mais sobre a filosofia para quem se interessar, porque é bastante importante para a vida de vocês e para a atuação daqui para frente. Com isso, nós terminamos a nossa aula. A próxima aula será sobre o Yin e o Yang, e aí nós vamos entrar no sentido mesmo da dualidade. Então, obrigado a todos. Qualquer pergunta, basta deixar aí na seção de comentários.